Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, você compartilhando, se inscrevendo nesse canal, hein? Tô muito feliz, vocês ajudaram a vovó, né? A vovó, para ver os 3 netinhos na Guarani Natal. Ela tá na Argentina, né, pessoal? Ali, foi condenada. E os 3 netinhos, então, mais a filha e o genro vão passar, então, com a avó. Vocês que ajudaram, né? Fizemos uma campanha aqui ontem, hoje de manhã já foi feito o depósito e o pau tá quebrando. Vamos para cima, vamos para frente que atrás vem gente, né? Olha, tanto a Câmara dos Deputados como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão dando um passo aí muito importante para colocar nos eixos de novo o legislativo no nosso país, que está uma bagunça. O nosso legislativo no Brasil está envergonhado, para não falar outro nome, né? O que eles fazem, o Xandão desfaz. É, eu faço, desfaço, faço. Aí não, né? Aí nós temos algumas situações que merece a gente olhar com lupa. Primeiro eu vou mostrar do Rio de Janeiro, depois eu vou chegar no Eduardo, na Zambelli e no Alexandre Ramagem. Você vai ver que tem algo a ver, ó. Oi, Carol, bom dia para você, uma boa sexta-feira, quem nos acompanha aqui no Novo Dia. Olha, Carol, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio, Guilherme Delaroli, do PL, convocou essa sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para hoje. Nesse momento, nessa convocação, que tem o objetivo de deliberar, então, em relação ao relatório da Polícia Federal sobre a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, a Comissão de Constituição e Justiça vai ali debater em relação a essa prisão. E a comissão tem 7 deputados, Carol, e aí funciona da seguinte forma: se os 7 deputados, de forma unânime, decidirem, então, pela manutenção da prisão, o processo se encerra e Bacelar continua na cadeia. Agora, qualquer outro resultado leva o caso ao plenário, o que deve acontecer na próxima segunda-feira. E aí a gente fica tentando esclarecer ao nosso telespectador também por que a Alerj tem ali condições de soltar Bacelar. Segundo a Constituição, desde a diplomação, deputados estaduais não podem ser presos somente em casos de flagrante e crimes inafiançáveis. Então, a Constituição afirma que qualquer parlamentar, por causa da imunidade, é inviolável ali por suas opiniões, palavras e votos, e só pode ser preso, então, nesses casos de crime inafiançável e também em flagrante. Mas, ainda assim, a prisão precisa ser referendada pelos deputados estaduais. Então, é a Alerj que delibera por maioria dos votos, uma maioria simples, sobre a manutenção ou não da prisão, o que começa a ser feito a partir de hoje, com essa reunião, essa sessão extra da CCJ, e pode ser concluído até a próxima segunda-feira. A legislação prevê ainda que, após o recebimento da denúncia, o parlamentar seja submetido ao Tribunal de Justiça do Estado, mas a Assembleia pode suspender a ação penal. Bom, Bacelar foi preso preventivamente pela Polícia Federal na quarta-feira durante uma operação policial aqui no Rio de Janeiro, a Operação Unha. Tá. Então vocês viram que ainda hoje o parlamentar poderá ser solto. Isso aconteceu há uns meses atrás, aqui, no meu estado. O capitão Assunção, ele é deputado estadual aqui do meu estado, e que, salvo engano, ainda ele está de tornozeleira. Mas ele foi preso. E a Assembleia do meu estado mandou soltá-lo. Aí teve mais coragem, a Assembleia Legislativa aqui do meu estado teve mais coragem do que a Câmara Federal de Hugo Mota, né? Se a gente pegar o histórico, do Daniel Silveira, por exemplo, né? Daniel Silveira,
que permitiu que ele ficasse preso, aquilo foi uma vergonha. Mas a Carla Zambelli, por exemplo, o Hugo Mota poderia já ter demitido ela pela mesa diretora sem passar na CCJ e sem passar no plenário. Olha, tá na CCJ. O Ramagem vai ser a mesma coisa. E o Eduardo, pelo que eu estou vendo, também. Então, a Câmara dos Deputados está, então, aí reagindo. Está reagindo. Porque o juiz pode mandar prender, mas a casa, o Senado, se for senador, ou a Câmara, poderá segurar e soltar. Pode sim, com certeza. Suspender processo. Aconteceu com Ramagem. Ramagem tinha 5 processos, a Câmara foi e votou e suspendeu 2 ou 3 processos. Lembrando que eu já falei para vocês, suspendeu, por isso que ele foi condenado a 16, uma pena menor, por causa que os outros estavam suspensos. Ele perdendo o mandato, esses processos voltam, porque suspendeu até que ele for deputado. A partir do momento que ele não for mais deputado, aqueles processos serão julgados e a pena do Ramagem pode passar de 20 anos, porque ele responde pelos mesmos crimes de Bolsonaro, né? Que Moraes inventou essas histórias toda. Ele responde pelos mesmos crimes também do núcleo 1 ali, e vocês sabem muito bem ali. Então, a pena dele poderá sim, poderá não, vai aumentar a pena do Ramagem assim que ele porventura perdeu o cargo. Isso aconteceu com Daniel Silveira também. Se você analisar muito bem, quando Daniel Silveira foi preso, 2 de fevereiro, dia do meu aniversário, então o mandato dele foi até o dia 1º de fevereiro, meia-noite. Ele era deputado ainda. O Moraes expediu o mandado de prisão para o outro dia. O dia 2 de fevereiro, você pode olhar, o dia 2 de fevereiro, a polícia foi lá e derrubou a porta dele. Por que que fez isso? Porque antes a Câmara poderia mantê-lo solto. Só que aí o Moraes esperou, ele perdeu o foro e mandou prender ele. Aí a Câmara não podia fazer mais nada porque ele não era mais deputado federal, né? Ele, quando a polícia estava lá, ele gravou um vídeo dentro do quarto, coisa assim, não foi? Acho que ele falou mesmo, fez esse vídeo. Então, para você ver como que eles ficam analisando, de olho. Então, quando o cara ele é deputado, senador, ele tem imunidade, mas essa imunidade deles aí, às vezes, é até questionável, porque olha o que Gilmar Mendes fez, né? Olha aí, uma vergonha. E até agora não derrubaram, não fizeram nada ainda. Então, os poderes, pessoal, eles são os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. A nossa Constituição Federal fala que eles são independentes e harmônicos. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Nós sabemos hoje que, dos 3, harmônico eles não são. O que é harmônico? Harmonia. Tem que ter harmonia entre eles. Isso não tem. A gente vê o tempo todo aí deputado, senador metendo o pau em ministro e ministro metendo o pau em deputado e senador. Então, não tem, né? Não tem harmonia. Então de 3 já caiu 1. Vamos para o segundo. Eles são independentes? Não. E eu te provo que não. O que é independência? Independência é a Câmara dos Deputados, o Senado, fizer algo que é da competência dele e o outro poder não intervir. Isso acontece o tempo inteiro. A intervenção do Supremo. O Daniel Silveira mesmo é um caso, de novo, Daniel Silveira, né? O Bolsonaro deu a graça para ele, o Supremo derrubou. Então, o Executivo não é, de maneira nenhuma, independente. Não é. A Câmara dos Deputados, quantas vezes o STF já suspendeu decisão deles? Várias vezes. Então, nós provamos que o Executivo não é independente, muito menos o Legislativo, porque o Supremo derruba o tempo inteiro, né? Então, se você pegar ali, os 3 poderes são
Ó, harmônicos, independentes, não é, pessoal. Não é, tá? De jeito nenhum. Infelizmente, eu tenho que te dizer, como advogado que sou, mas o Supremo tem muito mais força do que o Congresso e o presidente da República junto. Por que eu falo isso? Porque os deputados não podem mandar prender alguém. Eu te prendo, né? Os deputados não podem mandar suspender a rede social, bloquear patrimônio. Quem faz isso é só o judiciário. Então, e se eles lá votarem e fazer uma lei, o Supremo vai lá e fala, é inconstitucional, não vale nada. Anistia mesmo. Bem lembrado aí, anistia. O que o Moraes já falou e outros? Falou assim, ó, se vocês aprovar a anistia, nós vamos derrubar, porque ela é inconstitucional. Você já ouviu isso aí? Sim, você já ouviu. Que poder é esse? Né? Aí o Paulinho da Força também já falou, ele falou assim, nós não vamos provar a anistia, porque o Supremo já disse que vai derrubar, então nós vamos para dosimetria. Você sabe disso o tempo todo aí. Então vocês verem, pessoal, que não tem harmonia, não tem independência, né? Não tem isso aí. Quem manda mesmo no Brasil hoje é o Supremo, e à frente disso tudo está o ministro Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Supremo, e daqui um tempo aí ele será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Nas eleições passadas, ele era presidente do TSE, e nessas eleições ele será presidente do STF. Então, para você ver, e o TSE está abaixo do Supremo. O STM está abaixo do Supremo. E eu falo isso com o coração sangrando, porque isso não é verdade. Mas esses mesmos órgãos, eles já se declararam que eles são inferiores, vamos dizer assim, ao Supremo. Lembra o STM? Lembra que um advogado, na época lá, dos quartéis lá, pediu, acho que a prisão de Moraes ou coisa assim? O STM disse o seguinte, olha, nós não podemos analisar isso porque o Supremo está acima de nós. Ou seja, ficou de joelhos. Essa é a realidade que a gente vive. Curta, compartilha, forte abraço.